Vamos falar sobre paleta de cores? Como funciona para a gente criar uma paleta para poder decorar um ambiente? Bom, para isso eu preciso apresentar para você o círculo cromático. Ele é composto pelas 12 principais cores que a gente enxerga e a partir dele a gente consegue criar várias combinações diferentes para a gente conseguir ter elementos para fazer essa decoração de um ambiente, e ele se aplica tanto a piso, quanto parede, quanto a mobiliário, quanto a decoração. Então são todos elementos ali que compõem aquela cena. Analisando esse círculo cromático, a gente tem as três principais cores, que são as cores primárias. Elas são formadas pelo azul, amarelo e vermelho. A combinação dessas cores primárias formam as cores secundárias, ou seja, azul com vermelho forma o roxo, amarelo com vermelho forma o laranja e amarelo com azul forma o verde. Juntando uma cor primária com uma cor secundária, a gente chega nas cores terciárias. E essas cores terciárias, elas sempre puxam, elas ficam entre esses dois tons. Então, por exemplo, na paleta nós temos ali o roxo azulado e o roxo avermelhado, o laranja avermelhado e o laranja amarelado, o verde azulado e o verde amarelado. Então, com esse círculo cromático, a gente tem 6 combinações que é possível fazer, que elas sempre vão dar em uma seleção de cores que elas vão combinar entre si. A primeira combinação são as cores complementares, elas sempre estão em um lado oposto um do outro. Então, por exemplo, a gente pode combinar um roxo com amarelo ou um laranja com azul. São cores que elas sempre vão ter ali uma certa harmonia, fica bem contrastante, e são cores que elas sempre vão ter uma harmonia entre si. Segundo, cores análogas, elas são formadas de 2 a 5 cores e elas sempre ficam ali próximas uma das outras. Então, por exemplo, você pega o laranja, você tem ali o vermelho, o laranja avermelhado, o laranja amarelado e o amarelo, por exemplo. Mas normalmente não são utilizadas essas 5 cores, a gente costuma escolher de 2 a 3 e aí você consegue compor um ambiente menos contrastante nesse sentido. A terceira é a triangulação, que você faz um triângulo no círculo cromático e essa composição ela também vai ser harmoniosa. A quarta opção é o meio complementar, que ela é quase um triângulo, só que a diferença é que você tem uma distância de uma casa só entre uma cor e outra, e essa casa do meio você alinha, joga para cima, e você faz uma composição um pouco mais suave. A quinta opção é o retângulo, que ela é formada por uma cor primária e 2 secundárias, e a quarta ela acentua essas demais. E por último, nós temos o quadrado, que é feito o quadrado no triângulo, e ela cria uma composição dinâmica. Na prática, a utilização dessa paleta de cores, a gente não utiliza só ela para poder fazer uma decoração de um ambiente. Então, por exemplo, você vai ter uma parede branca, que já não está nesse círculo, você vai ter um piso cimentício, que também não está, e com o restante da decoração você utiliza essas combinações para poder criar uma composição harmoniosa. Ou então você coloca uma parede laranja, um piso com uma cor que seja, ou em alguma dessas opções, que pode ser uma cor complementar ou uma primária, e aí a decoração você também mexe com esses elementos. Você utiliza ele como um referencial, muitas vezes para a gente fazer ali uma composição de uma decoração, escolher os tons que podem, de repente, combinar com uma cor de parede que seja contrastante, por isso você tem que ter um certo cuidado com os demais elementos, mas ele serve mais como um guia para você ter certeza de que você não está errando ali naquela escolha do que você está propondo para o seu ambiente. Ele é extremamente útil, faz toda a diferença você ter a ciência de como ele funciona mais ou menos, porque ele vai com certeza impactar na sua decoração da sua casa. Então, você pode definir, por exemplo, uma cor principal que você gosta muito, e colocando nesse círculo cromático você consegue achar as cores ali que combinam. Ou então, por exemplo, o mais comum é você já ter ali uma imagem de referência, você entra no Pinterest, procura umas imagens de referência de ambientes que você tenha gostado, e a partir disso, dessa imagem, você vê os tons que estão ali, que te agradaram, e aí você começa a criar a sua paleta. E uma dica importante, às vezes a gente vê uma imagem que a gente gosta muito e não sabe como é a paleta daquela imagem. Eu utilizo o Adobe Color, você entra no site, você consegue pegar, você seleciona na imagem os principais pontos e ele te dá a tonalidade, então ele forma uma paleta ali com 5 cores, é super útil.
E fora isso também você consegue criar uma paleta. A única coisa é que você consegue mexer muito, então você consegue fugir até um pouco desse conceito, mas sabendo o conceito você consegue aplicar lá certinho. É uma ferramenta muito útil, espero que vocês gostem da dica. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de curtir e de compartilhar também. Beijo!